E aí, gente, me chamo Alex Monteiro e hoje é dia de mais um vídeo por aqui e hoje vamos falar sobre como trabalhar a construção de um funil de marketing para redes sociais, um funil onde vamos focar em gerar uma conversão, talvez pagando menos com ads para Facebook, Instagram, e eu vejo que muita gente fala sobre funis para e-mails, para chatbot, WhatsApp, mas pouca gente realmente fala como construir um ótimo funil pensando em conteúdo que ele é feito a atração através das redes sociais. Mas o que seria o tal funil de marketing? Basicamente, ele é uma construção de várias etapas do seu cliente, onde ele vai conhecer sua marca até ele tornar-se o seu consumidor. Mas quais seriam essas fases para um funil de marketing? Hoje, um funil de marketing ele pode ter várias fases para eu construir toda a etapa do meu consumidor. Mas assim, o padrão que é utilizado para a parte de redes sociais são as três fases básicas, tá? Que é a fase inicial, onde eu entro na atração, a fase central, onde eu entro na relação, e a fase final, onde entra a conversão. Então, o funil hoje ele é repartido em três fases: atração, relação e conversão. Mas, claro, em cada fase dessa pode existir outros funis que eles são mais profundos em cada fase, tá? Mas a visão geral que trabalhamos hoje em funil de marketing, ela é sempre relacionada às três fases iniciais para aplicarmos aí uma criação de funil de marketing. E eu vejo muito que a grande maioria das marcas que atuam hoje com marketing digital, elas só focam no investimento de ads na parte da conversão e esquece que na hora de investir em ads para Instagram, Facebook, é primordial eu primeiro iniciar na fase de atração para que realmente meu público conheça quem é você, para depois eu chegar até a fase final da conversão, porque eu tenho muito mais chance de converter um usuário quando ele me conhece através de uma informação, de um conteúdo relevante, de algo que realmente acrescente para ele. Agora vamos conhecer um pouco mais cada fase desse funil para criarmos conteúdo e conhecer mais cada público-alvo dele. Por exemplo, entrando na primeira fase, que é a fase da atração, nessa fase o seu público ele ainda é um público frio, ou seja, ele não conhece você e nem conhece o problema, ou seja, ele nem sabe que existe um problema para aquele assunto. Então, se eu vendo um produto, primeiro analiso quais são os seus problemas para construir conteúdo baseado nos problemas dos meus clientes, né? Para que ele primeiro conheça que existe um problema, para ele querer a solução e buscar quem vai ajudar a ter essa tal solução. Basicamente é o seguinte: nessa fase eu entro criando conteúdo informativo, ou seja, o meu conteúdo vai ser focado em atrair o meu usuário para que ele conheça o meu conteúdo através da solução daquele problema. Então, nesse caso, eu posso entrar com conteúdos que são relacionados a redes sociais, como stories, como feed para o Instagram, vídeo para Facebook, posso também criar artigo no meu blog corporativo, criar um infográfico, criar um vídeo como esse, por exemplo, de eu gerar um conteúdo que gere informação para depois querer vender alguma coisa, caso eu queira vender algo, né? Quem sabe aí, não tô brincando. Então assim, eu posso construir realmente um funil através da informação como um porta inicial para meu consumidor. Exemplo, eu tenho uma loja, eu tenho uma lanchonete que vende açaí. E posso construir um artigo, seja ele no blog ou no Facebook, no Instagram, não importa qual a plataforma, mas eu vou construir informação e posso construir o seguinte: 5 benefícios do açaí para produtividade. Ou seja, aquele meu futuro cliente, talvez ele não saiba que realmente açaí pode atrair muito mais produtividade. Quando ele encontra esse conhecimento, ele começa a associar: putz, eu quero ter uma vida muito mais produtiva na minha empresa, como gestor de empresa, como funcionário ou como, sei lá, estudante de faculdade. Então, basicamente, você mostra para o cliente que existe um problema e já mostra uma solução. O quanto o açaí pode ser realmente um alimento que vai atrair benefícios para ele ter muito mais produtividade. Ou seja, eu vou chamar muito mais atenção desse meu usuário para que ele realmente clique no anúncio, clique no conteúdo, ele engaje nas suas postagens, e muitas vezes não preciso nem fazer parte do Ads, tá? Para esse público-alvo. Eu posso realmente conseguir ter um viral em conteúdo orgânico para atrair realmente o usuário para essas postagens, tá? Mas claro,
Quando eu faço meu conteúdo de atração, eu já começo a construir dois públicos, tá? Quando eu for abrir a parte do Facebook Business, lá tem a aba de públicos e lá eu posso criar dois públicos personalizados que são essenciais para públicos de atração, tá? Ou seja, o primeiro público é o público a partir de envolvimento. Basicamente, esse público, ele vai construir públicos onde eles são associados aos meus engajamentos. Ou seja, eu passo uma semana falando sobre conteúdos informativos de algum tema específico. Como, por exemplo, eu trabalho com locação de vestidos de noivas. Eu passo uma semana falando o quanto realmente é mais vantajoso eu alugar um vestido do que comprar um vestido. Depois disso, eu vou criar um público lá no meu business, público de pessoas que engajaram com minha marca nos últimos 7 dias na fanpage ou no Instagram e por aí vai. E esse público basicamente vai ser baseado nas pessoas que engajaram de você. Exemplo, quando eu crio um público lá no meu Facebook e boto lá pessoas que têm interesse em casamento. É um público muito amplo. Aqui não, você vai pegar um público muito mais qualificado. Realmente são pessoas que engajaram nas suas postagens relacionadas ao tema, como realmente é mais interessante eu colocar um vestido do que comprar. Depois dessa fase inicial de fazer a parte de atração do público que relaciona com você, também existe uma fase bem importante para quem usa a parte do blog corporativo, né? Que é gerar um conteúdo no meu blog, da minha empresa e por aí vai. Muitos acham que o blog morreu, mas na real o blog ele está vivíssimo, tá? E hoje temos uma função incrível no Facebook, não hoje, né? Já há um bom tempo já, que é o famoso Pixel. E nele eu vou realmente, é um código que vai entrar no meu site, onde eu vou fazer toda a construção da minha audiência através dele. Exemplo, esse Pixel ele vai construir um público novo a partir de ações no meu site. Pode ser visita, compra, carrinho de compra, busca, não importa. Nesse caso, eu vou criar um artigo, tá? No meu blog corporativo, de algum tema que ele é relacionado ao meu produto, e esse artigo vai gerar o quê? Acesso. Pessoas vão abrir esse artigo, vão comentar, vão clicar nele e tal. E a partir disso, eu vou ter um público criado lá no Facebook Business de pessoas que acessaram o meu artigo específico. Ou seja, eu vou criar um público apenas dos usuários que viram um artigo que o Açaí tem 5 benefícios para aumentar a sua produtividade, ou seja, vou ter um público muito mais qualificado, muito mais específico para depois trabalhar a minha fase de conversão. Então, eu posso usar esses dois públicos específicos, o público que é o público através de visitas e o público através de envolvimento. E também na fase de envolvimento, eu posso criar também um público de pessoas que viram até X tempo do seu vídeo, ou criam um vídeo sobre dicas de como você trabalhar melhor a sua performance em CrossFit. Eu posso fazer um anúncio apenas para as pessoas que viram mais da metade do meu vídeo e assim por diante. Então, essa é a fase inicial, que é a fase de atração, tá? E a atração, ela está relacionada a um conteúdo mais informativo, que é ligado aí à parte do seu pixel e do público por envolvimento. E a fase 2 entra a fase da relação. Já é um público mais morno, né? Ele talvez já te conheça, ele já sabe que existe um problema e ele já busca uma solução mais palpável. Aí agora entra, primeiramente, eu posso seguir 2 caminhos. Eu posso seguir um caminho de gerar mais conteúdos para afunilar ainda mais a minha audiência, ou posso, por exemplo, trabalhar já o início das minhas vendas. Claro, que nessa fase agora eu preciso esquentar mais esse público-alvo. Eu posso gerar mais conteúdo para esquentá-lo ainda mais, mas também nesse meio termo aí eu posso iniciar alguns testes de vendas para essa minha audiência. Então eu vou trabalhar sempre aí nessas 2 fases, que é gerar mais conteúdo e iniciar as minhas vendas. E nessa fase inicia as primeiras fases do remarketing, né? Que aí nesse caso agora eu vou começar a construir meus primeiros ads, tá, de vendas para as pessoas que viram tal artigo, para as pessoas que engajaram em tal semana dos meus conteúdos postados no Instagram ou no Facebook ou algum vídeo específico, e assim vai.
para depois entrar na minha fase final, que é a fase da conversão. Nessa fase é um público muito mais quente, né? Esse público, ele já é o seu cliente, ele já comprou de você na fase anterior, ou ele é um cara super interessado, ou seja, ele já viu seu conteúdo, ele já interagiu com suas postagens e tal, e agora ele quer comprar. E nessa fase agora, eu entro com remarketing, com muito mais força, com muito mais venda, eu gero conteúdo muito mais comercial para esse usuário. Lembrando que essas postagens, elas serão direcionadas apenas para essas pessoas, tá? Que já passaram por toda a minha fase do funil. E também agora eu posso construir também anúncios muito mais direcionados no problema do meu cliente. Ou seja, se eu sei que o meu cliente ele precisa, por exemplo, ele está mais interessado em crossfits para mulheres que têm a partir de 40 anos. Eu posso primeiramente criar um artigo sobre benefícios do crossfit. Eu posso inicialmente criar um artigo sobre benefícios do crossfit. Depois criar um artigo sobre benefício do CrossFit para as mulheres. E depois criar um artigo sobre o benefício do CrossFit para mulheres de tantas idades aí, de 40 anos, 50 anos, não importa aí qual é o seu público-alvo. Daí então você pode criar, alimentar o seu usuário com vários conteúdos e descobrir onde está realmente o problema de cada cliente. E agora eu vou ter na minha mão muito mais informações para gerar muito mais conversão. Nessa fase eu posso realmente, nessa fase é primordial eu trabalhar o meu Ads, tá? Já que esse público-alvo, o público-alvo personalizado eu só posso usar para Ads, mas agora o meu investimento será muito mais baixo, porque é um público muito mais propício a comprar de mim. Ou seja, o meu CPA, a minha taxa de aquisição, ela será muito mais acessível, já que meu usuário, ele já conhece muito bem quem sou eu, o que tenho a oferecer e assim por diante. Então, realmente, se eu seguir todas as fases de um funil de marketing, eu converto muito mais para a minha audiência. Ok? Compreenderam aí basicamente como funciona a parte de gerar um funil de marketing para redes sociais? Se tiver alguma dúvida ainda, deixe comentários, vou responder vocês aí o mais rápido possível. Quem gostou, compartilha, marca um amigo e quinta-feira aí tem mais um vídeo de conteúdo para vocês. É isso, gente. Valeu e até a próxima.